O profeta Daniel possivelmente foi castrado quando chegou na Babilônia e se tornou um eunuco. Existem fortes evidências bíblicas que indicam sim que Daniel foi castrado. No vídeo de hoje vou te apresentar alguns textos da Bíblia e algumas evidências bíblicas que parecem indicar que o profeta Daniel era castrado e se tornou um dos eunucos no reino de Nabucodonosor da Babilônia. Bem-vindo ao vídeo de hoje. Esse vídeo é no mínimo curioso e se você gostou desse vídeo, curte aí. Deixe um comentário, siga a nossa página e compartilhe para alcançar mais pessoas. Bora pro vídeo. Quem eram os eunucos nos tempos bíblicos? Normalmente, a maioria dos irmãos pensam que todos os eunucos eram castrados. Na verdade, existem duas classificações de eunucos na Bíblia. Existe eunucos como chefe oficial de algum setor de um reino. Por exemplo, Potifar, na época de glória do reino do Egito. Ele era um eunuco da casa de Faraó. Só que Potifar tinha mulher. Nós sabemos essa história. Potifar tinha uma mulher que tentou abusar de José. Esse é o primeiro significado de eunuco. Mas tem o segundo significado, que é o mais comum, é que o eunuco era alguém castrado, ou se castrava, ou era castrado por alguém e vivia no palácio do rei. Esse eunuco era alguém de extrema confiança do rei, que normalmente cuidava das mulheres do rei, dos assuntos particulares do rei, viviam no palácio. Esse era o tipo de eunuco. Agora vamos partir para o caso de Daniel, gente. Será que Daniel era castrado mesmo? Eu vou recorrer primeiramente ao argumento profético. Existe uma profecia em Isaías capítulo 39 que indica que alguns jovens que fossem levados para a corte da Babilônia para habitar no palácio seriam eunucos. Bora conferir comigo? Isaías 39, versículos 5 em diante. Está escrito o seguinte: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Agora o versículo chave aqui, versículo 7. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa é a primeira referência profética, alguns anos antes do exílio babilônico acontecer. Isaías categoricamente está dizendo que da descendência de Ezequias, os filhos dele, gerados deles, a descendência dele seria levada para o palácio da Babilônia para ser eunuco. E isso bate exatamente com os relatos de Daniel e seus três amigos. Eles eram pessoas da linhagem real, porque a seleção para morar no palácio do rei, de acordo com Daniel capítulo 1, era de que fossem jovens inteligentes, sem defeito físico, de boa aparência e que fossem de linhagem real. Ezequias era rei, a descendência de Ezequias também era de linhagem real. E isso bate com o relato de Daniel. Agora vamos a uma outra evidência histórica. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Preste atenção. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Agora o versículo 9 e versículo 10. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 11. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Agora o versículo 18. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Isso não parece curioso o fato de Daniel e os seus três amigos estarem associados ao chefe dos eunucos? Isso não parece sugerir que o chefe dos eunucos, ele chefiava eunucos também? Ora, quem o chefe dos eunucos lidera? O chefe dos eunucos não lidera pedreiros. O chefe dos eunucos lidera eunucos. Ele é chefe dos eunucos. Então isso é uma evidência de que Daniel era um dos eunucos da casa de Nabucodonosor. Agora, o terceiro argumento que nos leva a acreditar que Daniel era castrado está em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, Daniel já era idoso, porque o reino de Nabucodonosor havia encerrado. Agora o reino dos medos e persas. Então Daniel já era um idoso. E nessa ocasião Daniel é lançado na cova dos leões. Em todo o livro não há sequer uma referência de Daniel e os seus quatro amigos fazendo família, construindo família. Não há referência às esposas dele, não há referência que nenhum deles quatro tinha filhos. Capítulo 6, quando Daniel é lançado na cova dos leões, ele é lançado sozinho.
E os acusadores de Daniel, que acusaram ele, que fez ele ir para a cova dos leões, quando o rei Dario descobriu que Daniel não tinha sido morto, aqueles acusadores foram jogados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. Por que Daniel foi jogado sozinho e os acusadores dele foram jogados junto com as mulheres e os filhos? É um fato interessante a se considerar. Tudo indica que ele não tinha família, pelo menos não tinha família. Enfim, gente, eu estou inclinado a acreditar, sim, que Daniel foi castrado, que ele era um eunuco no sentido de castração, porque existe um argumento profético, Isaías profetizou que isso ia acontecer. No livro de Daniel não se faz nenhuma referência à família, a filhos. Daniel e seus 4 amigos eram liderados por um eunuco, que era chefe dos eunucos. Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado sozinho, ao passo que os acusadores dele foram jogados junto com suas famílias e seus filhos. Eu acredito, estou propenso a acreditar, que é uma grande probabilidade de que Daniel tenha sido sim castrado. Posso bater o martelo com isso? Não. Existe talvez pesquisas da arqueologia que comprovem isso, sei lá. Por falar em arqueologia, historicamente, nos reinos antigos, a castração era uma coisa muito comum. Jovens eram castrados para habitar no palácio. O mesmo se diz em relação a Neemias. Neemias era copeiro do rei. Neemias era também uma outra pessoa de Israel que foi levado para trabalhar no palácio. Ele era copeiro. E em todo o seu livro não há referência à mulher e aos seus filhos. Desde quando ele sai da Babilônia para ir para Jerusalém, não é acompanhado de mulheres e seus filhos. Tudo indica que ele era castrado também. Deixa aí sua opinião, o que você acha sobre isso? Você já tinha pensado sobre isso? E você já tinha algum posicionamento formado sobre isso? Deixa aí nos comentários e bora debater sadiamente. Tenha uma excelente terça-feira.